eu creio, né, que todo pastor ele deveria ser empresário. Todo pastor deveria ser empresário. E aí o Espírito Santo me falou assim, ó, a sua barbearia vai servir como campo missionário. Ali vai ser o seu campo missionário. E você já era pastor nessa época? Eu já era pastor nessa Entendi. época. Já era pastor nessa época. Só que eu tava numa bolha, cara. Eu fiquei muitos anos numa bolha, sendo pastor de igreja, né? E pregando só em igreja, só na minha igreja, Sim. na verdade. Bem-vindo ao Caminho do Dono, esse podcast que a gente traz pessoas incríveis, cheias de Deus, cheias de fé, cheias de coragem e ousadia para empreender e para realizar. E a gente traz pessoas que é mão na massa, não são pessoas ali que é teoria, não. São pessoas que realizam de fato, mas que têm Deus em primeiro lugar, que não abandonam família, não abandonam propósito por um projeto. Então nós estamos aqui hoje num podcast muito especial que a gente vai falar sobre fé na prática. A gente vai falar aqui sobre rotina real, decisões difíceis, dinheiro, família, liderança e negócio. Então, o convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui, de que Deus está nos trazendo, nos aproximando cada dia mais, né? O nosso primeiro bate-papo que a gente teve, assim, eu nunca tinha falado com ele, ele nunca tinha falado comigo. Primeiro bate-papo na mesa, ele já soltou uma frase que eu peguei, apertei a mão dele e falei, obrigado, Espírito Santo. Ficou muito marcado ali comigo. Então a gente está aqui com o pastor Sandor. Obrigado por ter vindo, pastor. Obrigado, é um privilégio. Obrigado mesmo. Vai ser muito importante para você esse podcast, então fica até o final. Já fica esperto para curtir, para compartilhar, porque eu tenho certeza que vai marcar a sua vida esse podcast. Esse podcast vai te abençoar demais. Pastor, então vamos já para a primeira pergunta. Aí ao longo do nosso podcast você vai contando um pouco sobre os seus aprendizados, sobre a história, enfim. E quando que você percebeu que Deus ele te chamava, né, para pastorear pessoas e ao mesmo tempo dar a graça para liderar e empreender? É um baita desafio, porque são duas tarefas muito intensas. E qual foi o maior marco de virada para que isso acontecesse? Eu acho que assim, tudo bem que assim, as pessoas confundem muito a questão de pregador com pastor. São duas coisas completamente diferentes. Você pega aqueles pastores, pregadores itinerantes, Sim. que ele vai rodando tudo quanto é igreja, estados, países, pregando. Isso é um pregador. Pastor é pastoreio. Você precisa estar ali acompanhando as ovelhas e tudo mais. Então, primeiro ponto, eu creio que todo pastor deveria ser empresário e não viver único e exclusivamente de dízimos e ofertas sendo sustentado pela igreja. Perfeito. Né? Apesar de que a Bíblia fala de que um pastor ele é digno do seu salário. Né? Isso daí é bíblico. Isso daí. Só que eu creio que o pastor ele não deve ficar dependente do salário da igreja. Ele tem que criar o seu próprio sustento, né? O sustento da sua família. No meu caso foi o seguinte, eu recebi uma palavra diretamente de Deus que eu seria pastor. Nunca tinha passado pela minha cabeça que eu seria pastor. Isso foi no primeiro ano de casado. Eu estava na minha sala, estava orando, e aí estava sozinho, que é o que nós chamamos de TSD, né? Tempo sozinho com Deus. Perfeito. Estava na minha sala orando, e ali a presença de Deus ele veio muito forte, e o Espírito Santo me falou assim, ó, eu vou te separar pastor. E eu falei assim, pastor, Deus, né? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Para mim, na minha concepção, eu seria do louvor. Para mim, o meu chamado seria esse. Olha, depois eu descobri que eu toco mal e não tem como você ter um chamado sendo ruim. Boa. E aí eu falei, pastor, até depois desse dia eu saí e brinquei com a minha esposa. Eu falei assim, ó, você tá preparada para ser esposa de pastor? Aí ela, esposa de pastor, deu risada. Ela falou assim, se é o que Deus tem pra gente, né? Deus vai capacitar. Eu falei, amém. E aí foi esse primeiro chamado. Depois, quando que eu descobri que eu seria um pastor e empresário, foi num período de dificuldade que eu tive mentalmente falando, né? Em 2018 eu tive um princípio de depressão, depois eu tive outro em 2020. E nesse de 2020 foi muito mais forte. E eu estava de novo no meu TSD, estava orando e pedindo para Deus um direcionamento, né? Falando assim, Deus, o que eu faço? Qual que é o propósito disso tudo, né? Porque eu sempre, a minha formação, o meu estudo sempre foi para ser bancário. Então, eu trabalhava já num banco. Nessa época, eu trabalhava no banco há quase 8 anos já, em 2020. Foi quando eu saí em 2020, há 8 anos. E aí, eu orando, Deus me deu um direcionamento de sair do banco e abrir uma empresa. Só que eu sempre tive muito medo de abrir uma empresa, porque eu tenho um trauma tinha, né, esse trauma
O meu pai, quando eu tinha por volta de uns 8 anos, ele tomou um golpe de um sócio dele, ele quebrou uma empresa que ele tinha e foi nessa época que a gente começou a passar certa dificuldade, né? Não que a gente passou fome, graças a Deus a gente nunca passou fome, a gente sempre teve o que comer, só que a gente começou a passar necessidade, um aperto aqui, um aperto ali, conta atrasada, enfim. Sim. Que eu acho que muito empresário passa por isso. Né? Muito, eu acho que 99% dos empresários passam por isso. E aí, nesse dia, quando Deus falou assim, ó, você vai sair do banco e você vai abrir a sua empresa. Eu falei, caramba, Deus, uma empresa, né? Como é que vai ser isso daí? Só que na minha concepção era o seguinte, a minha formação, né? Eu sou formado em superintendência em seguros privados, depois eu fiz bacharel em administração e fiz MBA em gestão empresarial. Tudo focado em gestão financeira, gestão empresarial, administração e tudo mais. Perfeito. Na minha cabeça era o seguinte, eu vou abrir uma consultoria financeira, certo. Eu vou abrir, sei lá, uma administradora, alguma coisa nessa área. Sim. E aí Deus me falou assim, você vai abrir uma barbearia. Eu falei, mas barbearia, Deus? A minha experiência que eu tive com barbearia sempre foi como cliente. Eu nunca entrei numa barbearia olhando, deixa eu ver os bastidores aqui, como é que funciona? Sim. São quantos barbeiros, como é que funciona? Não, nunca tive isso daí. E aí o Espírito Santo me falou assim, ó, a sua barbearia vai servir como campo missionário. Ali vai ser o seu campo missionário. E você já era pastor nessa época? Eu já era pastor nessa época. Já era pastor nessa época. Só que eu tava numa bolha, cara. Eu fiquei muitos anos numa bolha, sendo pastor de igreja, né? E pregando só em igreja, só na minha igreja, Sim. na verdade. E eu não tive esse despertar de falar assim, pô, ser pastor é você pregar na igreja, só que um chamado cristão, não é nem pastoral, um chamado cristão é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Perfeito. É muito fácil para mim como pastor estar dentro da minha igreja, da minha bolha, pregando para aquelas pessoas que estão ali para ouvir a palavra. Ninguém vai levantar no meio do culto, levantar a mão e falar assim, ó, não concordo com o que você está falando, Sim. hein? Eu acho que na Bíblia não está escrito isso. Não, ninguém vai falar isso. Sim. Agora, quando você está num campo missionário, à frente de pessoas que não são cristãs, que não conhecem da palavra, tem uma visão diferente da sua, Sim. aí de fato é você ser cristão. Ide por todo canto, pregai o evangelho a toda criatura. E aí foi que Deus falou assim, ó, numa barbearia, é 30 minutos que o cliente está sentado na cadeira, ouvindo falar de mim, sem que ele possa correr. Porque ninguém vai sair com metade do cabelo cortado. Né? Ninguém vai sair com metade da barba. Não, você fez metade da minha barba, eu não aguento mais você falando de Jesus aqui. Deixa assim mesmo. Não, ninguém vai sair. Então, ele se tornou um campo missionário. Aí, então, a virada de chave foi exatamente essa. O chamado pastoral veio diretamente de Deus, no tempo com Deus. E o empresarial veio também num direcionamento de Deus para unir esses dois propósitos. O chamado pastoral com o empresarial. Então, o momento ali onde você se tornou pastor, você não esperava, isso você queria cantar, e Deus mudou totalmente ali seu planejamento. E ao mesmo tempo também, tanto a sua capacitação, a lógica, né, o óbvio da sua capacitação estava direcionado para uma coisa, e no final das coisas Deus também direcionou para outra. A Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Muito bom. É exatamente isso, cara. Muito bom. Se fosse para eu pegar, eu nunca pensei em ser pastor, é obediência a Deus. Nunca pensei em ser empresário, é 100% obediência a Deus. Nunca pensei em ter uma barbearia, é obediência a Deus. Perfeito. Eu também nunca pensei em trabalhar com minha família, né? O meu sonho de infância, eu falo para todo mundo, meu sonho de infância era não trabalhar com meus parentes. Mas hoje o que eu mais tenho é parente no negócio. Desde franqueados, sócios ou gerentes e no geral. E assim, no final das contas... as pessoas perguntam como é que você ouve o Espírito Santo? Como é que você sabe que é Deus falando dentro de você? Eu falo, Sim. A primeira coisa é contra a sua vontade. Exatamente. Deus ele nunca vai se manifestar para beneficiar a sua carne. É totalmente oposto, né? Existe uma luta entre a carne e o espírito, né? A palavra de Deus diz. Ok, outra coisa é de acordo com a palavra de Deus, Sim. é de acordo com a Bíblia. Porque a minha vontade é de muitas vezes não fazer as coisas para as pessoas Sim. conforme elas merecem, ao meu julgamento. Então, eu não quero fazer negócio com parente. Eu via na minha infância muitos problemas ali na família porque dizia respeito aos negócios. E aí depois quando você vê Deus falando, não, você vai fazer negócio com os parentes sim. E hoje eu aprendo que ali foi minha escola para eu aprender a ter empatia, Sim. abaixar meu ego também, e também com humildade, ouvir, mesmo que... Porque é mais difícil ainda quando a gente se trata de parente, porque Sim. envolve a questão de emocional, vínculo familiar ali, né, aflorada.
Então, um quer ter mais razão que o outro, série de coisas. A gente vê na Bíblia, né, os irmãos de José, o tanto de problema que foi gerando ali. Mas Deus, ele tem um propósito de fato nesse caminho do dono, da pessoa realmente, ao longo desse trajeto, ela se aprimorar para que a vontade dele se manifeste na terra, porque o reino dele se fortaleça na terra. Até pegando um gancho aqui da história de José, ele passou por todos aqueles perrengues, mas no final ele tinha sido tão aprimorado naquele processo, né, de ter sido traído, de ter sido caluniado, difamaram dele, foi para o poço, foi para a prisão, enfim. E José, no final, quando ele teve que servir a família dele, ele já estava com caráter aprovado. Exatamente. Aquele caminho foi necessário para que ele tivesse lá como governador. Sim. Né? E aí a gente falando sobre José, a gente tem a questão, igual você falou, do propósito, né? O nosso propósito, aliás, o propósito de Deus na nossa vida, geralmente vai contrário à nossa vontade, né? A gente tem uma vontade, Deus tem um propósito completamente diferente. Não trabalhar com a família fazia parte, por exemplo, de um objetivo seu. Um objetivo pessoal seu, não trabalhar. Mas as pessoas confundem o seguinte, tem um objetivo de vida, que é uma coisa, e tem um sonho de Deus, que é outra completamente diferente. Perfeito. As pessoas, elas confundem isso daí. Qual que é seu sonho? Meu sonho é ir para Disney. Não, isso daí é um objetivo de vida. Você tem um objetivo de ir para Disney. O objetivo de vida, ele impacta as pessoas que estão à sua volta, geralmente a sua família. Perfeito. Um sonho de Deus, ele não pode ser concretizado sem a intervenção sobrenatural de Deus. Você não tem capacidade, você não tem condições, você não tem visão. Se Deus não intervir nisso daí, esse sonho não é completado. No caso de José, Deus tinha um sonho para a vida dele. José não tinha capacitação, ele não tinha formação, nem existia o cargo de governador naquela época lá. José foi vendido, José foi traído, José queriam a morte dele, José foi jogado na prisão. Da noite para o dia, José passou de um prisioneiro para segundo homem mais importante da terra. Que ele estava debaixo do faraó. Ao ponto de faraó falar assim, ó, ninguém levanta um braço ou uma perna sem que passe por você e você aprove antes. O faraó deu completamente autoridade para ele. Quando José foi levantado a governador, ele impactou não só as pessoas em volta dele, mas uma nação e uma geração inteira. Então, o seu objetivo era não trabalhar com seus parentes. O sonho de Deus era que você trabalhasse e impactasse uma geração inteira. Perfeito. Amém, amém. É isso. Eu vejo na sua história justamente o sonho de Deus se manifestando. Sim. Né? E o seu objetivo, no final das contas, virando o objetivo de Deus, ter essa transformação também, né? Essa junção. Agora, você hoje é mais satisfeito dentro do que Deus te colocou nesse caminho? Você hoje vem se sentindo realizado e pensando em crescer o seu negócio, pensando também em cada vez dar mais ênfase à parte pastoral? Como está, então, esse projeto da pessoa que não queria ter a barbearia ou não queria ser pastor e agora, além de ser, entendeu que é o que Deus queria, o que você enxerga para frente? Sim. Meu propósito com a barbearia, ela é muito clara, muito alinhada, cara. É a vontade de Deus. Ela é um campo missionário. Eu falo que o foco principal da Peak Barbers é ganhar vidas. Ganhar dinheiro é consequência disso daí. É a questão da obediência. Legal. Né? O meu foco principal nunca vai mudar. Vai ser ganhar vidas. Independente se eu tiver uma unidade, se eu tiver 2 unidades, se eu tiver 100 unidades, se eu tiver 200 unidades, meu foco ele nunca vai mudar. O dinheiro ele sempre vai ser secundário. Crescer, faturar bem, né, enriquecer, isso daí é natural, faz parte das coisas. E a Bíblia é lícito tudo isso, né? Sim. Você enriquecer, você prosperar é completamente lícito. Mas se algum dia o foco da minha empresa se desviar e eu passar a ganhar mais dinheiro e menos vida, eu volto de novo. Perfeito. Eu volto. Perder o foco, eu volto. Então, o meu objetivo nunca vai mudar. Vai ser ganhar vidas. Perfeito. Teve um franqueado que perguntou para mim sobre... Às vezes o pessoal, eles não me tratam como um franqueador ou como um gestor, eles me tratam ali como um psicólogo até ali, né? Como um líder, um pastor, um discipulador. E aonde ele perguntou assim, Lucas, como é que eu faço para balancear a vida da minha família com os negócios? Porque eu estou dedicando muito tempo para os negócios e os negócios estão tomando muito ali a minha vida, né? Porque está implantando, é o começo do negócio, eu preciso aproveitar esse momento. Eu falei, meu amigo, não quebra os princípios, porque senão os princípios te quebram.
Família é princípio, vem em primeiro lugar. Exatamente. Vem antes de tudo. Então zela pela sua família, mesmo que está corrido, Sim. mesmo que está cansativo. Não chegue em casa demonstrando que está cansado. Não chegue em casa demonstrando que está difícil. Chegue em casa feliz porque você chegou no seu refúgio. Eles estão vendo que chegou o Salvador da Pátria, Sim. nossa família, meu marido chegou em casa, a esposa vai ficar toda feliz. Quando você tem essa atitude, o princípio, ele zela por você. Sim. Então, você teve momentos ali, tanto na vida de pastoreio quanto na vida como empresário, que teve essa dificuldade de balancear a vida familiar, a vida em casa, ou você não, você sempre teve esse cuidado? O que você dá de conselho para esse empresário que dedica tanto tempo para o seu negócio? A gente segue uma ordem lógica, né? Em primeiro lugar, sempre Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, ele sempre vai estar Deus acima de qualquer coisa, acima da sua família, dos seus filhos, do seu negócio, da sua empresa, do seu financeiro, qualquer coisa Deus está acima. Abaixo de Deus, ele vai vir sempre a sua família. A sua família, ela está acima do seu negócio, está acima do seu ministério, está acima do seu chamado, está acima de tudo. Então, primeiro Deus, segundo família, terceiro vem os seus negócios. O seu negócio, ele vem abaixo da sua família. O seu filho, a sua filha, a sua esposa, se de fato for uma esposa ajudadora, esposa de provérbios, mulher sábia do lar, né? Eu estou pegando a identidade de Cristo, aquilo que Cristo nos fez para ser, né? Se a sua esposa for uma mulher de provérbios, ajudadora do lar e tudo mais, ela não está se preocupando com o seu dinheiro. Está se preocupando primeiro com você. Legal. O seu filho não quer saber quanto de dinheiro você pode trazer para dentro de casa. Ele quer saber se você está dentro de casa. É duas coisas completamente diferentes. A sua empresa, ela vai tomar o seu tempo e ela vai te esgotar ao máximo se você deixar. Você aquele papo, né? Eu quero abrir a minha empresa porque eu quero ter mais liberdade. Você não vai ter mais liberdade. Você vai sair do seu CLT, que você bate cartão às 8 horas da manhã e você sai de lá às 5 horas da tarde. Para trocar por um negócio que você vai entrar às 6 horas da manhã e vai sair às 10 horas da noite. Perfeito. Você não tem hora para você entrar, você não tem hora para sair. Então, se você deixar o seu negócio, ele vai te esgotar. E você vai acabar deixando a sua família de lado por conta do seu negócio. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Perfeito. Eu não estou falando que você precisa abandonar a sua empresa para você focar na sua família. Perfeito. Mas você precisa ter aquele balanceamento. E a sua esposa, ajudadora do lar, a esposa de provérbios, ela precisa estar ciente disso. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Qual é a estação que nós estamos vivendo? Ótimo. Esse é um tempo de crescimento financeiro, é um tempo de prosperar, é um tempo de crescer a nossa empresa? Nós vamos estar juntos nisso daí, nós vamos crescer. Ela sabe que você vai precisar se afastar um pouco da sua casa para você crescer o seu negócio. Agora, você não pode perder o foco. O meu foco está na minha família. Depois que eu cresci, aí é muito erro dos empresários. Depois que eu cresci, que eu consigo ter uma folga, eu volto de novo para minha família, minha empresa ela vai continuar crescendo. Perfeito. Se você tirar os olhos da sua família e focar só na sua empresa, você vai perder a sua família por conta da sua empresa. Eu estou cansado de ver pastorear e aconselhar empresários que eles são riquíssimos com a família completamente desestruturada. Destruída. A base de todo homem, de todo empresário de sucesso é a sua família bem estruturada. Perfeito. Você pode pegar os grandes empresários, eu não vou citar nomes aqui, mas pega grandes empresários e olha para dentro da casa dele. A família dele é sempre estruturada, cara. Perfeito. A esposa dele é uma esposa ajudadora, tá junto com ele, os filhos dele estão junto com ele. Agora, você pega um grande empresário com a família destruída, você pode ter certeza que a empresa dele vai ser destruída em breve. Perfeito. É a base da família. Perfeito. E eu e meu sócio, a gente tem um princípio que a gente zela muito, que é fazemos negócios com pessoas casadas e com tempo de casado. Olha aí. Por quê? O casamento, ele exige um constante aprimoramento da humildade. Sim. Então, o casamento é uma troca constante, não é só um tem razão, não é só um que fala e o outro obedece, né? O casamento realmente é o tempo inteiro você negociando ali. Sim. E você entendendo e compreendendo enquanto um estiver fraco, o outro vai estar forte, é aquela história toda. Então, se a pessoa dentro de casa, por muito tempo, ela consegue fazer isso com alguém que dorme todo dia, que sabe mais os defeitos um do outro do que quem está ali, junto, o cônjuge, essa pessoa nos negócios vai ser um excelente sócio. Exatamente. Então, isso é um princípio que a gente zela muito, porque a gente entende que
sociedade, os negócios, ele depende disso, dessa humildade, desse de ouvir as pessoas. A gente entende que o negócio são pessoas, a gente Sim. depende de pessoas. E quando você falou de que o CLT, ele trabalha ali as 8 horas por dia, a forma que for contratado, negociado, quando ele vai virar empresário, ele precisa trabalhar mais do que de fato o CLT, porque tanto o risco, tanto o ônus quanto o bônus está sobre Sim, ele. exato. Né? Então, se ele trabalhar mais ou se ele conseguir produzir mais, ele vai ter mais resultado. Se ele trabalhar menos e produzir menos, vai ter menos resultado. Ok. Sendo assim, quando a pessoa ela entra para o negócio, ela não pode afrouxar em relação a quando ela era CLT. Mas existe um ponto de virada que é onde o ponto, na minha visão, é a liberdade do dono do negócio. Isso. A liberdade do dono do negócio, na minha visão, é quando ele tem as pessoas certas junto com ele. Sim. Quando ele tem aliados e pessoas ali para que ele faça o negócio crescer. E eu acredito que isso é uma coisa que você zela muito, não só na igreja, mas também nos negócios. Eu queria que você me contasse um pouco sobre como é que é treinar líderes, não só no negócio, mas também na empresa, para não criar essa dependência na igreja, aliás. Na igreja, a dependência do pastor. Sim, O pastor fica tem que estar aqui dependente para do tomar pastor. todas as decisões. Sim. E também no negócio, como é que você gerou isso? Essa estrutura dentro do seu negócio ali, como é que você enxerga os valores das pessoas? Usa algum princípio bíblico para isso? Conta pra gente um pouco como é você em relação a pessoas. Sim. Essa questão de dependência pastoral é muito preocupante até. Porque a pessoa ela fica dependente de uma pessoa, ela tira o foco de Jesus e ela coloca o foco nessa pessoa. A gente fala muito sobre idolatria, né? O que é idolatria? Idolatria é você adorar outros deuses, idolatria é você fazer deuses de barro, de pedra, não sei o quê. Mas a idolatria também é você achar o seu pastor um deus. Colocar o seu pastor num destaque de pessoa mais importante. O pastor ele tem uma função importante sim, que é de direcionar as ovelhas. Qual que é o papel do pastor? Mostrar o caminho das ovelhas e proteger aquelas ovelhas. Mas o pastor não é dono dessas ovelhas. Ok. O dono da igreja, o dono das ovelhas é Jesus. Perfeito. Não somos nós. O que eu faço para tirar essa dependência muito de mim? Primeiro, dar autonomia para outra pessoa. Não sou eu que tenho poder como pastor. Não sou eu que tenho a autoridade maior do que você que não é um pastor. A autoridade que nós temos é dada por Deus. A Bíblia fala o seguinte, que coisas maiores nós faríamos através do nome de Jesus. Não fala que o pastor faria coisas maiores, o evangelista faria coisas maiores, o apóstolo... Não, nós como cristãos faríamos coisas maiores. Então eu sempre falo para meus discípulos o seguinte, tem 3 certezas nessa vida. Primeiro, nós vamos morrer. Não tem como você ser imortal, porque desde que o pecado entrou no Jardim do Éden, nós temos isso como o salário, né? O salário do pecado e a morte. É isso aí. Nós vamos morrer. A segunda certeza é de que Jesus vai voltar. E se eu não crer nessa certeza, eu não posso ser um cristão. Eu não creio na Bíblia pela metade. Perfeito. Jesus disse, é melhor para você que eu vá, porque virá depois de mim o ajudador e o consolador que será chamado Espírito Santo. Para onde eu vou preparar-lhes um lugar, aonde vocês vão junto comigo, enfim. Então, nós vamos morrer, Jesus vai voltar. A terceira certeza é, eu vou te decepcionar. Uma hora eu vou te decepcionar. Eu sou humano, eu sou falho, eu tenho pensamentos diferentes de você, eu não sou um super-herói, eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, eu não sou onipotente. Sim. Eu vou te decepcionar. Perfeito. Se você colocar a sua expectativa em mim, uma hora você vai sair. 100% das pessoas que eu converso, que falam assim, eu saí da igreja. Sim. Por que você saiu da igreja? Porque fulano... Acabou. Sempre no outro. Não teve uma pessoa que eu conversei que falou assim, porque eu me decepcionei com Deus. Não tem como se decepcionar com Deus. Tem como você se entristecer quando você não conhece o propósito. Sim. Por exemplo, eu orei tanto para Deus salvar minha mãe e Deus levou ela. Você não entendeu o propósito da vida. A Bíblia fala lá em 1 Pedro capítulo 2 que nós estamos nessa terra, mas nós não fazemos parte dela. Nós estamos aqui de passagem, nós somos como estrangeiros aqui nessa terra. A nossa origem é o céu, o nosso destino também deve ser o céu. Perfeito. Então, quando você fala assim, me decepcionei com Deus porque eu orei e Deus não curou a minha mãe, esse era o objetivo. Não tem como você fugir disso. Não tem como você se decepcionar com Deus. Não tem como. Tem como você se decepcionar com homens. Então, deixo muito claro isso daí para os meus discípulos. Não coloque a sua expectativa em mim, porque eu vou te frustrar. Na minha empresa, não coloque a sua expectativa em mim, porque eu vou te frustrar. Perfeito. Muitas vezes, como empresa, a gente precisa olhar como empresário. Isso aconteceu recentemente, infelizmente. Tem hora que você precisa olhar como ser humano. E eu errei muito nisso. Porque dentro da minha empresa, eu estava agindo como um pastor.
Entendi. A gente não pode misturar algumas coisas. Ok. Então tinha coisa que colaboradores meus faziam que eu agia como um pastor. Eu pensava como um pastor, eu olhava para o ser humano. Só que isso prejudicava a minha empresa. Eu tive que aprender isso daí na raça, cara. Então agora, quando acontecem certas coisas, eu preciso parar, olhar e perguntar para Deus assim, ó, Deus, como é que eu ajo agora? Eu ajo como um pastor, eu ajo como um empresário. E muitas vezes Deus fala assim, ó, aqui você vai agir como um empresário. É a questão, por exemplo, de José, que a gente estava falando lá. Sim. José, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi, né, quiseram a morte dele, não sei o que lá. Gerou toda uma crise, Deus deu o dom de José administrar, os irmãos de José chegaram e tiveram que comprar grãos dele. Sim. Ele perdoou os irmãos, perdoou, deu os grãos para ele, devolveu o dinheiro para eles junto com sacos de grãos, só que em momento nenhum você vê José chamando os seus irmãos para dentro da sua casa de novo e colocando ele na sua mesa. É bíblico você perdoar, mas colocar de volta na sua mesa... É bíblico você ajudar, é bíblico você entender mais. Só que colocar de volta na sua mesa, muitas vezes Deus vai falar para você não fazer isso. Inclusive, tem algum relato histórico de que José deu alguma posição dentro do Egito para eles? Não. Não tem, né? Não tem. Aí. Não tem. E aí é onde eu tive que aprender na raça. Isso daí eu tive que aprender na raça. A ser pastor e ser empresário. Às vezes eu preciso ser empresário. Às vezes meu coração é muito de pastor. E minha esposa já brigou muito com isso. Sim. Você tem que parar de ser pastor 100%. Agora você tem que ser empresário. É a mulher sábia, né? Do lar. Agora você tem que ser empresário. Recentemente eu precisei agir como empresário. É doído, cara. Para quem tem um coração de pastor, muitas vezes é doído. Uma demissão, né? É difícil, cara. É difícil. Porque você pensa na família da pessoa. Você pensa em tudo, cara. E quando você olha como um olhar de pastor, você sabe o que vai acarretar aquilo lá. Só que daí, se você não toma essa atitude, você tira o objetivo de Deus. Perfeito. Então, pode ser que o objetivo de Deus seja quebrado por conta de uma falta de compromisso de uma pessoa que não faz parte desse objetivo. Ok. Né? Então, precisa ter esse olhar de pastor e empresário. Perfeito. É muito complicado a gente, como empresário cristão, eu já passei bastante por isso, de querer dar uma chance, 2, 3, 20, 30 chances para a pessoa, achando que isso é porque eu estava fazendo um bem para a pessoa. Sim. Mas eu aprendi a duras penas, depois de muita decepção, depois de muito erro. E a decepção, eu digo, talvez muito mais comigo mesmo do que com o outro, tá? No meu caso, quando eu tento, insisto, ajudo, oriento, treino a pessoa e a pessoa não melhora, eu fico decepcionado comigo mesmo. Eu falo, onde eu estou errando, não é possível. Eu não tenho a capacidade de ensinar essa pessoa a ela ir para o próximo nível. O que está acontecendo com o Lucas? Né? Eu amo treinar pessoas. Ok. Sim. Então, a partir do momento que eu entendi de que às vezes a pessoa, a fase dela não é para aquele momento, para aquela empresa. Às vezes aquela pessoa, a habilidade dela não é para estar ali comigo. A habilidade dela é ela trabalhar de Uber. E tá tudo bem. Sim. Às vezes eu tô querendo ensinar ali a pessoa para ele ser um empresário, mas o que ele precisa é de estabilidade, ele precisa receber o salário certinho todo mês. Então, eu aprendi que o erro maior realmente estava em mim, de eu não considerar o perfil certo das pessoas. Sim. Então, eu preciso ter a empatia suficiente de demitir a pessoa. Demitir a pessoa quando ela não está performando é uma atitude empática para o empresário. O empresário que está aí ouvindo a gente, se você tiver uma pessoa dentro da sua equipe que ela não está performando, você precisa entender onde você está errando. Você está errando você está querendo dar muita chance para você ser validado, o seu ego. Ah, o meu ego, eu quero ajudar, quero ser o salvador da pátria dessa pessoa. Você precisa entender se você aí com essa pessoa tá querendo ser bajulado também por essa pessoa, porque o Sandor é maravilhoso, o Sandor ele é muito bonzinho, eu gosto dele, né? É o ego massageado. E outro ponto, será que você não está também fazendo pouco caso também, sendo mau mordomo do que Deus te deu? Porque o negócio que Deus te deu é realmente para que abençoe pessoas. E se você tem uma pessoa que não está performando, essa pessoa não está sendo abençoada ali. Essa pessoa ela não tá performando e não está sendo abençoada ali, está tudo bem. Abaixa a bolinha e fala assim, eu não estou conseguindo fazer essa pessoa performar, essa pessoa não está conseguindo performar aqui dentro, preciso demitir ela. Sim. Precisa entender
que existe um tempo para tudo, como você trouxe ali em Eclesiastes, certo? Então, achei muito bom esse seu posicionamento. Todo empresário cristão precisa ter isso. Mas há um ponto de que também não pode ser frio demais. Sim. Aqui é só... Faz, não faz, pá, pum, porque aí a pessoa já passa a perder também o caráter de Cristo nas ações. Então, o empresário com o caráter de Cristo é o ponto-chave, certo? Isso que você diz para liderar empresa, certo? E também para criar pessoas na igreja, líderes na igreja que não dependam do pastor. Sim. Esse é seu conceito, certo? Exatamente. Muito bom. É isso aí. Muito bom, faz muito sentido. E ainda pegando um gancho nessa questão sobre fé e negócios ali, né? Que nessa dicotomia até certo ponto, que na verdade não é dicotomia, é a gente realmente que faz a gestão errada das coisas, né? Mas existe um ponto também quando a pessoa tem fé e a pessoa vislumbra ou visualiza coisas maravilhosas e Deus às vezes até usa alguém para falar ali, você vai ser abençoado e tudo mais. E essa fé pode causar na pessoa ali, não que a fé vai causar isso, mas a pessoa vai ter ali pensamentos aonde, Deus está comigo, vai dar tudo certo e começa a ser irresponsável nas suas atitudes. Sim. Então, o que você diria para quem está endividado, para quem está numa situação, num caos na empresa, as coisas não estão legais, mas diz que tem fé? E isso acaba usando isso para não encarar a realidade. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam que aconteça. Então a fé é você olhar para o futuro, é você enxergar onde Deus vai te levar. Só que daí a gente precisa se atentar a um ponto. O que Deus te prometeu e o que Ele está te ensinando naquele momento. Você está passando por uma dificuldade, sempre tem algo que Deus está querendo te ensinar ali. Está querendo te preparar para alguma coisa. O grande problema é quando você começa a pegar atalhos para você sair disso daí. Sei lá, Noé, Deus falou assim para ele, construa uma arca. Noé não era marceneiro. Noé não sabia construir uma arca. Por que eu vou construir uma arca? Que vai vir um dilúvio. O que é um dilúvio? É uma grande chuva. O que é chuva? Não tinha chovido naquela época. Mesmo. Não tinha chovido. Ele não sabia o que era isso. Então eu vou construir uma arca que eu não sei o que é, de uma forma que eu não sei fazer, para me prevenir de algo que eu não conheço. É a mesma coisa do empreendedor. Deus está te mandando para um lugar que você não conhece, fazer algo que você não sabe, para um objetivo que você não conhece. O grande problema seria, por exemplo, se Noé, no meio do caminho, ele demorou anos para construir aquela arca. Certo. Se no meio do caminho ele estava lá cortando madeira, chega um cara e fala assim para ele, ô Noé, me vende 10 madeiras aí, porque eu estou construindo uma casa, eu preciso fazer a estrutura das colunas. Não, pega aí, tem bastante. Aí chega um outro cara e fala assim, ô Noé, e essas 5 madeiras, você não pode me emprestar isso daí, não? Não, pode pegar. Aí na terceira vez, Noé fala assim, tem um negócio aqui. Eu dei para um, emprestei para outro, o próximo que chegar eu vou começar a vender isso daqui. Ô Noé, você não tem 10 madeiras? Te venda R$100. E o outro, tem um negócio aqui. E aí você perdeu completamente o foco e o objetivo daquilo lá. Uau. Às vezes a pessoa está endividada e ela pega um atalho. Sim. Atalho, muitas vezes, são armadilhas de Satanás. Ele coloca algo na sua frente que aparentemente é bom, que na verdade ele está te tirando do foco do objetivo. Perfeito. O objetivo está indo para lá, é para lá que eu estou indo. Só que algo sutil começa a te levar para uma outra direção. Noé, ele fala assim, eu tenho um objetivo de construir uma arca. Só que se chegasse gente pedir, isso daí não está na Bíblia, tá? Pelo amor de Deus, não vai falar, não, pastor herege. Não, pelo amor de Deus, isso aqui é uma simulação. Exatamente, É uma hipótese. Se chegasse alguém e ele perdesse esse objetivo, falando, tem um negócio aqui, eu estou endividado, mas está começando a aparecer um negócio aqui para mim, e ele tira o foco do objetivo principal, você está indo para um outro lugar. Aconteceu isso com Pedro. Quando Jesus morreu, Pedro voltou a pescar. Voltou exatamente a fazer aquilo do lugar onde Deus tinha tirado dele. Então, se você perde o foco daquilo lá, você começa a pegar um atalho, você sai do objetivo, muitas vezes você cria um Ismael no lugar de um Isaac. Porque Deus deu uma promessa para Abraão, você vai ser pai de multidões. Só que daí, depois de alguns anos, depois de 25 anos, se eu não me engano, Abraão falou assim, eu acho que essa promessa aí não... Né? A própria esposa de Abraão falou assim, a promessa era para você.
Então já faz 25 anos, o negócio não deu certo ainda, vai lá você e deita com a minha concubina com Agar e faz o pai de multidões. Vai procriar. Ah não, tá bom, eu vou fazer isso daí mesmo porque eu acho que o objetivo é esse daí. Vai lá e cria Ismael. Ismael não é Isaac, o filho da promessa é Isaac, não é Ismael. Quando você não espera o tempo certo de Deus, das promessas de Deus acontecer, você cria Ismael e você não cria Isaac. E aí a gente vê hoje uma nação completamente dividida, né, muçulmanos e cristãos, muçulmanos e judeus, por conta de uma decisão errada de um homem que tentou pegar um atalho. Há milênios, né? Milênios. Problema milenar. A pessoa está endividada e aí ele não entende qual é o propósito daquilo, o ensinamento daquilo, ele começa a pegar atalho. Ele começa a tirar o objetivo que Deus colocou para ele e começa a fazer algo que Deus não chamou. Há uma frase que diz assim, ó, você ser mal sucedido é você ser bem sucedido num lugar onde Deus não te chamou para estar. Você pode estar prosperando, enriquecendo demais. Se não foi aquele lugar onde Deus te chamou para você estar, você é mal sucedido. Porrada, hein, pessoal? Porrada, é muito verdade. E o empresário, a grande maioria dos empresários, acabam se metendo ali em problemas, dívidas, negociações mal feitas, e isso vai tirando a pessoa, vai colocando a pessoa em atalhos. Você trouxe aqui uma situação muito real que acontece no dia a dia do empresário. Então, se você está numa decisão que você tomou errada, se você acabou entrando numa dívida e tudo mais, Deus ele pode te ajudar a sair disso. Mas não saia disso pelas suas mãos sem colocar Deus para te ajudar. Uma história que eu gosto muito de ilustrar quando se trata disso é quando Davi acabou colocando o amigo dele para ir para a guerra, certo? E aí a esposa desse capitão... Do soldado dele. Então, foi Urias, né? Certo? Foi pra guerra. E a esposa dele se chama Batseba. Davi, ele acabou deitando com a esposa do amigo dele, do general. E ali, um ato ali inconcebível. Ali, o erro de Davi é um erro que marcou a história dele. Um cara com a história tão perfeita, tão linda, e aí esse erro acaba tendo de tudo para prejudicar a descendência, né? Até a posteridade dele. Só que quando Davi depois, com o profeta Natan, ele pede perdão para Deus, ele se humilha, ele reconhece de fato ali que ele errou, e foi arrependimento de fato mesmo, não foi da boca para fora. Deus ele transformou aquela situação de que da genealogia de Batseba veio Jesus. Né? Se você for puxar depois veio Salomão e etc. Exatamente. E Jesus veio. Ou seja, Deus converteu a maldição em bênção. Porque quando você se humilha diante de Jesus, quando você tem uma atitude errada, mas você se humilha, você reconhece que você errou, você não quer cometer aquele erro de novo, Deus ele converte uma maldição em bênção. Onde o endividamento do empresário, onde eu acredito que há solução de fato em Deus para os problemas às vezes que a gente causa, se a gente tiver com o coração certo. Agora, sabe por que Davi ele errou dessa forma? A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele errou, mas por conta do arrependimento, mudança de rota. Isso. Agora, sabe por que Davi ele errou se deitando com Batseba e mandando Urias para a guerra? Porque ele fala o seguinte, quando Urias ele vem, ele fala assim, ó, o Urias ele fala assim, ó, como é que eu posso estar aqui se lá no campo de guerra estão os meus soldados e a Arca da Aliança? Davi ele só errou porque a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, estava longe, não estava dentro dele, não estava na casa dele, não estava próximo dele. É o erro de muitos empresários. Muitos empresários perdem o foco, perdem a rota, erra na gestão da empresa, porque a presença de Deus está longe. Meu Deus. A presença de Deus a Arca da Aliança deveria estar dentro, deveria estar na casa de Davi, mas ele pegou a Arca da Aliança, a presença de Deus, e mandou para longe. Uau. Quando ele manda para longe, ele perde completamente o foco, é aí que ele cai. Uau. Muito empresário acontece isso daí também. Uau. Ele começa certo, tá indo tudo bem, tá caminhando, presença de Deus, objetivo, ouvindo a voz de Deus, sensível ao Espírito Santo. No meio do caminho, ele começa a mandar a presença de Deus para longe. Inconscientemente, talvez. Sim. Ele começa a mandar a presença de Deus para longe. É aí que ele cai, é aí que ele quebra. Uau! Tá sendo porrada aqui hoje, que bom, porque eu acredito que Deus ele corrige o filho que ama. Então, se você está se sentindo corrigido por Deus, ele te ama muito.
Eu acredito muito nisso. Deus ele tem até umas formas engraçadas de lidar comigo, né? Então, do ano passado para cá, 3 vezes ele falou comigo de que ele iria me abençoar muito e que ele iria aumentar o nível de pressão sobre mim, lutas, e que cada vez mais ele me elevaria para um nível de mais responsabilidade. Então, se a gente for ver, isso não é o que alguém quer ouvir de Deus. Sem dúvida. Eu quero só ouvir a parte número 1. Só a parte boa. Quero Sem você dúvida. abençoado, entendeu? Sem dúvida. Mas todas as vezes Deus ele vem com esse complemento. E é esse realmente o amor de Deus. Sim. O amor de Deus ele não vem apenas para passar um paninho na nossa cabeça e falar: ô filhinho, vem aqui tomar papinha. Não, eu vou vir aqui tomar papinha, mas agora você vai aprender a se virar e você vai aprender a fazer sua comida. Eu tô aqui de olho, eu tô aqui para te ajudar, beleza? Sim. Mas tem responsabilidade Mas na o mesa. que é valioso é formado na pressão. O diamante ele é forjado na pressão. A pérola, a mesma coisa. A Bíblia fala que o ouro é testado no fogo, assim como a nossa fé também. Então é pressão. Uau. Se é para você ser lapidado, gerar valor, criar valor, é sob pressão. Tem uma velha frase, né, que os caras falam assim, ó: bons marinheiros não são formados em mares calmos, né? Sim. Muito coach usa isso daí. Mas é verdade. Você não consegue ficar bom em alguma coisa se for tudo tranquilo, tudo calmo. É pressão, gerado na pressão. Então, se Deus falou assim, ó, eu vou elevar, vou te prosperar, vou te crescer, mas vai aumentar a pressão sobre você e tudo mais, ele te lapidando, ele te forjando, normal. É isso aí, tá tudo certo, né? Tá Então, tudo certo. Então realmente Tá é Deus que está falando. Exatamente. Agora, se Deus fala assim, ó, eu vou te colocar numa maré mansa, vou te colocar para você crescer e sua vida vai ficar tudo bem. Tem um pastor nosso que fala o seguinte, ele fala assim, ó, se tá tudo bem, é porque tem alguma coisa errada. Muito bom. Tem que ter alguma coisa aí para pressionar, porque senão se tá tudo bem, tem alguma coisa errada. É isso aí, tem razão. Muito bom, pastor. Meu, o papo tá maravilhoso e eu quero fazer um bate-pronto aqui com você. A gente vai fazer algumas perguntas e com respostas rápidas e práticas pro empresário que tá vendo aí a gente. Certo. Então vamos lá. Questão número 1 aqui. Um hábito que te aproxima de Deus. Um hábito que me aproxima de Deus. Oração, jejum me aproxima muito de Deus. Um hábito esquecido por muitos cristãos. Jejum. A Bíblia diz assim, ó. Jesus disse, né? Quando jejuares, ele não fala se você jejuar. Quando você jejuar. Parte-se do pressuposto de que ele sabe que você vai jejuar. Então, tempo com Deus, né? Oração e jejum me aproxima muito de Deus. Agora, tem uma coisa que me aproxima bastante de Deus também. Olhar para minha família. Uau! Olhar para minha família me aproxima de Deus. Antes de vir para cá, eu estava sentado na minha mesa, estava com meu filho mais novo aqui no colo, veio a minha filha mais velha também, sentou no outro colo aqui. Cara, eu fiquei olhando para um e olhando para outro e falando assim, Deus, o Senhor é maravilhoso demais. Uau. Olhar para minha família me aproxima de Deus. Uau, que bênção, que legal. Muito bom, gostei. Um hábito que te torna melhor gestor. Sensibilidade ao Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus. Tomar nenhuma decisão sem antes perguntar para Deus. E já aconteceu inúmeras vezes de eu querer fazer alguma coisa e na hora da oração Deus fala assim, não vai fazer isso, vai fazer tal outra coisa, vai para outro lugar, vai tomar alguma outra rota. Então, sensibilidade ao Espírito Santo. Meu Deus. Essa resposta eu não esperava. É. Eu esperava uma resposta... Capacitação. Exatamente. Network. Network. Muito bom, pessoal. E semana passada um discípulo meu perguntou, Lucas, como é que no dia a dia você ouve o Espírito Santo? Como é que você toma as decisões ali? Como é que Deus ele vai te orientar no dia a dia do seu trabalho? Eu falei, no ruído ele não fala. Se eu tô aqui na correria, se eu tô aqui cheio de tarefa, com a agenda encavalada, ele não vai falar. Porque eu não vou estar disponível para ouvir. Exatamente. Então, já cometi alguns erros. Meio erro, não é 100%. Então, eu ia fazer uma reunião importante. Então, eu falava, Deus, vai comigo, me orienta, me ajuda, abre meus ouvidos, abre minha visão, que eu venha ter a percepção que o Senhor se faça presente, ok, beleza, amém. Oração rápida para o início da reunião, para colocar a dependência de Deus ali. Mas eu não ouvia o que ele queria dizer para a reunião. Então, por isso que eu digo meio erro, porque realmente é certo para decisões importantes ou para os nossos momentos no dia a dia, a gente chamar ele para estar junto. E antes, inclusive, né? Que ele vá na frente. Agora,
Se a gente não ouvir, de que adianta também? Sim, é uma coisa muito importante que a oração ela é um diálogo, ela não é um monólogo. Uau. Né? E as pessoas têm o costume de, quando for orar, quando vai orar, só fala, 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 fala. E aí quando Deus vai dar a resposta, vai embora. Aí Deus fala assim, você falou, perguntou e trouxe esse monte de informação, agora na hora que eu ia falar, você vai embora. Então se torna um monólogo. Né? Então no tempo de oração Uau. é muito importante o tempo de meditação também. Não aquela meditação de né? Aquele yoga, não. É aquele tempo de você falar, orar e você parar e escutar, esperar a resposta também do Espírito Santo. Deus fala, Deus fala também. Agora se você só fala e não escuta, não resolve. Muito bom. Uma tentação comum de quem cresce. Uma tentação comum de quem cresce é essa questão do atalho, eu acho. É você pegar atalhos. Você está crescendo e aí você vê uma oportunidade, não pergunta para Deus se aquela oportunidade é parte dele. Perfeito. E você pega atalhos para esse crescimento. Atalhos muitas vezes te levam para um lugar onde você não quer ir. Você se ilude, tá crescendo, tá dando tudo certo, então eu sou imparável, indestrutível. Exatamente. Tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Ok. E aí vai pegando atalho. Muito bom. Um erro que você não repetiria. Esse de misturar pastoreio com empresarial. Perfeito. Ser sempre pastor, ser sempre empresário. Tem que ter a balança. Perfeito. Um conselho para quem quer empreender sem perder a família. Foque na sua família. 100% na sua família. Primeiro, a voz da sua esposa dentro de casa, a mulher sábia edifica o lar, a Bíblia fala, né? Então, se a sua esposa é contrária à sua decisão, a chance de dar errado é muito grande. A Bíblia fala o seguinte, isso daí é muito importante para os maridos. Se você não está bem com a sua esposa, se você está brigando com a sua esposa, cria-se um bloqueio e a sua oração não chega até Deus. Uau. A Bíblia fala isso. Se você não está bem com a sua esposa, está brigando com a sua esposa, a sua oração do marido não chega até Deus. Então, se você vai tomar alguma decisão, você conversa com a sua esposa e a sua esposa é contrária à sua decisão, a chance de dar errado é muito grande. Uau. E para que isso aconteça, tem que estar os dois alinhados na mesma missão, certo? Missão, submissão, sobre a mesma missão. Se os dois estão na mesma missão, um conselho que eu digo para os maridos, porque eu passei por isso dentro de casa, eu passei um bom tempo sem conseguir trazer a minha esposa para o mesmo projeto que Deus tinha colocado no meu coração. Sim. E recentemente eu tô me sentindo a pessoa mais realizada do mundo, porque ela está aqui com um bebezinho de 25 dias, caminhando junto, literalmente mesmo, assim, a gente para cima, a gente nos mesmos projetos, com a mesma visão. E isso eu vejo hoje porque eu aprendi a vender a missão e o projeto para ela. Todo empresário cristão precisa saber vender o projeto para sua família. Precisa conquistar a sua família, o projeto precisa conquistar a sua família. Então, muitas vezes a gente consegue vender coisa para todo mundo. O cara vende casa de milhão, carros de centenas de milhares, consegue vender coisa para todo mundo, certo? Para pessoas desconhecidas. Mas dentro de casa você não consegue vender um projeto para sua esposa. Então, quando eu ouvi isso, isso me constrangeu muito. Eu falei, por que eu não estou conseguindo vender o meu projeto para minha esposa? Então, eu comecei a pedir ajuda para Deus, inclusive. Eu falei, Deus, me ajuda. Eu quero que a minha família esteja alinhada e tal. Dali para cá, Deus ele foi me orientando de fato. E a minha esposa hoje, ela é meu braço direito em toda essa área de mentoria da empresa, em toda essa área realmente de projetos ali do digital, que ela é muito boa nisso. E na parte financeira, super detalhista. E aí entra o que você falou. Por ela estar comigo na área financeira, ela vai, essa decisão pode estar equivocada. Pensa melhor sobre isso. Sim. E aí eu preciso ter realmente a humildade e reconhecer de que a voz dela é muito mais importante porque ela está analisando. Sim. A gente homem tem muito essa da visão de ir para cima, de olhar e tal. A mulher, ela tá olhando os detalhes. Isso é muito... tanto que a Bíblia fala, né? Antes de você construir uma torre, primeiro senta e calcule para saber se o dinheiro que você tem é o suficiente para você terminar essa torre. Perfeito. É isso aí. Muito bom, pastor. O último item aqui. Um versículo que te sustenta em dias de pressão. Versículo que diz Apocalipse. Apocalipse é onde fala que não haverá mais tristeza, choro, angústia, lamento, dias maus.
Os nossos olhos eles têm que estar voltados sempre para o céu. Amém. De novo, 1 Pedro capítulo 2, nós somos estrangeiros aqui nessa terra. E aí a Bíblia fala também lá em 1 Pedro 2, de que nós não éramos, mas agora nós somos sacerdócio real, raça eleita, né? Isso, o povo escolhido de Deus. Quando os nossos olhos estão aqui na terra, a gente vai sucumbir às pressões daqui dessa terra. Agora, quando nossos olhos estão voltados para as coisas eternas, não importa o que aconteça, nossos olhos estão voltados para as coisas eternas. Eu tenho uma certeza e uma convicção que ninguém me tira de que eu e minha casa serviremos ao Senhor e nós seremos salvos. Então, o que me tira essa pressão? É saber que isso daqui tudo é passageiro. Uau. Tanto se for bom, quanto se for ruim. Sim. Minha vida pode ser 100% maravilhosa. Não vai se comparar à coisa maravilhosa que é encontrada no céu. Eu posso ter tudo o que eu quiser. Eu posso ter o dinheiro que for. Eu posso ter a alegria que for. A felicidade que for. A conquista que for. Não se compara à eternidade no céu. Amém. Então, o que me tira muito a pressão é isso. Saber que tudo que nós temos aqui é passageiro. Amém, amém, amém. Muito bom, muito bom. Pastor, que conversa incrível, que papo incrível, como edificou, saí daqui extremamente edificado. Todas as nossas conversas realmente, eu saio com uma nova rota, com um aprimoramento ali no meu caminho. E você, empresário que nos acompanhou até aqui, saiba que esse caminho que você está, se você tiver Deus, se você seguir aqui as bases, os princípios que o pastor trouxe aqui pra gente, você vai ter um caminho que vai ser melhor sustentado. Se você quer andar 1.000 quilômetros e você tem as bases do seu veículo bem montada, se está tudo certo, a revisão está feita, se você está ali com a estrutura boa, o caminho vai dar certo. Se você está com peça mal encaixada, com as coisas faltando fora do lugar, você vai passar perrengue. Então, tenha sempre as suas bases bem firmadas, os seus valores, os seus princípios que sejam inegociáveis para que seu caminho dê certo. Pastor, onde que as pessoas aqui que nos acompanharam podem te encontrar? Suas redes sociais, sua igreja, como é que funcionam os horários de culto lá? Conta pro pessoal. Bom, meu nome já é Sandor Szabo, né? É difícil de escrever, mas se você colocar assim, ó, Sandor, pode ter certeza que vai ser o primeiro que vai aparecer. Então, vai aparecer na telinha também aqui. Então, meu Instagram é Sandor Szabo, lá eu posto reflexões diárias, falo muito sobre Jesus, meu Instagram ele é totalmente voltado para essa questão. Sou pastor executivo sênior da Paz Church de Santana de Parnaíba. Então, lá nós temos os cultos de domingo, às 9 e às 18 horas. E de quarta e sábado nós temos as nossas células. Então, você pode me encontrar tanto na Paz Church de Santana de Parnaíba, quanto pelo Instagram, nas nossas redes sociais. Perfeito, pastor. Você poderia encerrar aí com uma oração? Amém. Para abençoar essa nossa trajetória aqui e para a gente agradecer a Deus por esse momento. Quero orar não só por nós aqui, mas por você também que está assistindo, você que é empresário, você que sonha em empreender, não sabe por onde começa, né? Quero orar também pela sua vida. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse bate-papo aqui tão precioso, por essa sabedoria que foi derramada dos céus aqui neste lugar, Senhor. A sua palavra diz que qualquer um que pedir sabedoria, o Senhor disponibilizará ela conforme a sua vontade. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas que tem assistido esse podcast, por cada empresário, cada empreendedor. Pai, cada pessoa que tem buscado esse objetivo de vida e esse sonho vindo diretamente dos céus. Eu peço, Pai, para que as suas comportas do céu sejam abertas. Derrame, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas bênção sem medida, sacudida, recalcada e transbordante, Pai. Eu oro para que a sabedoria dos céus e do Espírito Santo venha direcionar a cada decisão. Pessoas que têm nos assistido, Pai, que têm passado por dificuldades, que o Senhor possa mostrar o caminho correto, que o Senhor mesmo possa direcionar e abrir os olhos, que todo olho espiritual, todo ouvido espiritual, cada mente, Senhor, seja voltada e cativa ao Senhor, e que nós possamos crescer não somente financeiramente, não somente empresarialmente, mas que nós possamos crescer em intimidade, em proximidade com o Senhor, e que seu reino seja estabelecido aqui na terra, assim como já existe no céu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse foi o Caminho do Dono. Curte, compartilha, comenta aqui o que mais te marcou nesse episódio e até o próximo episódio. Tamo junto.